fazer mais um estudo, né, falando sobre o Apocalipse, do 15 ao 19. Os anjos e as últimas pragas. Depois disso, vi no céu outro sinal, misterioso, grande e espantoso. Eram 7 anjos com 7 pragas, que são as últimas, pois são o fim da ira de Deus. Aqui essas pragas, né, são o fim da ira de Deus, né? Então vi o que parecia ser um mar de vidro misturado com fogo. Vi também as pessoas que conseguiram derrotar o monstro e a sua imagem. Isto é, o monstro cujo nome é representado por um número. Elas estavam de pé, perto do mar de vidro, e tocavam as harpas que Deus lhes tinha dado. Cantavam a canção de Moisés, servo de Deus, e a canção do Cordeiro. Cantava assim. Aqui o monstro que a Bíblia quer dizer, né, que o Apocalipse está falando, é a besta, né? Que Apocalipse é um livro simbólico e ele é todo em símbolo, né? Ele é simbólico. É um livro que é profecia, toda profecia é em símbolo, é simbólica. É preciso entender profecia para que não pronuncie de forma diferente, né? Porque profecia são simbólicos. Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, com a sua grande, são grandes e maravilhosos as tuas obras, Rei das nações. Aqui o cântico, né, que eles cantavam. Como são justos e verdadeiros os teus planos. Quem não terá medo de ti, Senhor? Quem não vai querer anunciar a tua glória? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e te adorarão, porque as tuas obras justas são vistas por todos. Aqui está falando que as obras de Deus, né, justas, são vistas por todos. Em seguida vi que se abriu no céu um templo, isto é a tenda da presença de Deus, né? Esse templo é a tenda da presença do Senhor, né? A presença de Deus. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. Aqui está falando, né, que Deus, então o quarto anjo, quarto ser vivo, seres vivos, deu aos 7 anjos, né, as taças cheias da ira de Deus. Isso é para o fim do tempo, né? Quando Deus vir destruir esse mundo, né? Acabar com esse mundo de pecado. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos, as taças da ira de Deus, né? Vamos ver aqui. Depois ouvi uma voz forte falando dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Essas taças da ira de Deus vão ser derramadas aqui na terra, né? Para quê? Para consumir a terra com seus pecados, né? E seus pecadores. Aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador, né? E não obedecem a Deus. São essas pessoas que vão serem destruídas nesse dia, que são os ímpios, né? O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas
terríveis e dolorosos apareceram naqueles que tinham o sinal do monstro e que haviam adorado a sua imagem. Aqui está falando, né, que o primeiro anjo derramar a sua taça sobre a terra, vai aparecer feridas abertas e dolorosas naqueles que adoraram a imagem da besta, né? Que adoraram o seu nome e a sua imagem, né? E tem o seu número. São as pessoas que vão aceitar a besta, né? Que vão receber estas pragas. O povo de Deus não. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. É que está dizendo que o segundo anjo vai derramar a sua taça sobre o mar, né? João viu, mas viu, foi profecia, ele viu simbolicamente, né? Isso ainda vai acontecer no fim dos tempos. E a água se transformou em sangue, como o sangue de morto, e morreu todas as criaturas que havia no mar, né? Porque se a água transformou em sangue, eles não têm como ficar vivos. As criaturas marinhas com certeza irão morrer todas. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Aqui está falando que o terceiro anjo derramou a sua taça sobre o rio, nas fontes das águas, né, dos rios, e eles se transformaram todos também em sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: Tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus. Que está falando que as pessoas maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aqui está falando que aqueles que derramaram o sangue dos profetas e do povo de Deus irão beber sangue. Por quê? Porque todas as águas dos rios se transformarão em sangue nesse dia. E essas pessoas que estão fora de Deus, né, que não aceitaram Jesus e sim a imagem da besta, aceitaram a besta, irão beber sangue. A pessoa vai abrir a torneira, vai sair sangue. A pessoa vai no poço ali puxar a sua água, vai sair sangue. A pessoa vai no rio, chega lá, toda a água do rio está transformada em sangue. Mas o povo de Deus, aqueles que é fiel a Deus e que aceitou a sua lei e aceitou Jesus como seu Salvador, esses não irão beber sangue, esses irão beber água pura, água potável, enquanto os maus beberão sangue, porque não ficará água potável para eles. Toda a água que eles forem beber estão transformadas em sangue. Se eles quiserem matar a sede, vai ter que beber sangue. Aí ouvi uma voz que vinha do altar. E a Bíblia diz assim, né? Que é isso que eles merecem, beber sangue. Viu a voz vindo do altar. A voz dizia: Ó Senhor Deus Todo-Poderoso, os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Você vê que esse calor já está aí, né? Esse calor insuportável. O sol já está completamente ficando descontrolado, né? Por quê? Porque está chegando o fim dos tempos. Aqui está falando que nesse dia, no dia do juízo final, no dia do julgamento de Deus sobre as pessoas aqui na terra, o sol receberá poder para queimar os homens com fogo. Se você acha que esse calor está demais, e nesse dia, que vai ser muito mais quente do que isso aí, terrivelmente quente, que é capaz de queimar com fogo, arrancar a pele do corpo com a quentura do sol, causar ferimentos graves com o calor tão quente que vai estar os raios do sol. Se você acha que essa quentura está muito, não é nada comparado a esse dia. Aqui diz assim, ó: elas sofrerão queimaduras dolorosas causadas por esse fogo,
e amaldiçoarão o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas, mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Aqui está falando que o sol vai queimar elas com fogo, receberão feridas dolorosas por causa desse fogo. Mas em vez delas dar glória a Deus, elas vão blasfemar contra Deus, né? Vão xingar Deus, né? Blasfemar contra Deus que tem poder sobre estas coisas. E aí ficará pior, né? Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono do monstro, né? Sobre o trono da besta, cujo reino ficou na escuridão, e as pessoas mordiam a língua de dor. Aqui está falando que o quinto anjo derramará a sua taça no trono da besta, né? Que se tornará em trevas, e as pessoas morderão a língua de dor. Por que as pessoas morderão a língua de dor, né? Por que elas não mordem o braço, não mordem o dedo da mão, não mordem a perna? Por que vão morder a língua? Porque é com a língua que as pessoas, né, enganam o povo, né? É com a língua que elas enganam o povo. Então por isso que elas irão morder a língua, porque é com essa língua que elas enganam as pessoas com mentiras. E por causa das suas dores e feridas amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Mesmo sentindo essas terríveis dores, passando essas terríveis pragas, aqui está dizendo que eles vão amaldiçoar o Deus do céu, em vez de se arrepender. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou, a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs, que saíam da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Aqui diz que 3 espíritos imundos sairão da boca do dragão, da boca do monstro e da boca do falso profeta. Quer dizer que são espíritos que sairão da boca do diabo, né? Da boca da besta e da boca do falso profeta. Quem é o falso profeta? É o que prega profecias falsas, né? Que nem estão muitas pessoas por aí, pregadores, pregando falsas profecias, né? Que coisas que estão no Velho Testamento que não tem valor nenhum para hoje. Muitas coisas não tem valor nenhum para hoje, e eles estão botando como se fosse para hoje, enganando as pessoas. Estas pessoas vão receber, né, esse espírito imundo, porque elas já são pessoas imundas que estão pregando o que é mentira. Então todos que pregam mentira são falsos profetas. Elas são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de ajuntar para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Aqui está falando que esses 3 espíritos são espíritos imundos, né? Espíritos de demônios que operam milagres, né? Sinais e milagres. Você está em qualquer religião e acha que tudo é Deus? Aqui você está vendo que aqui em Apocalipse está falando que tem espíritos imundos, né? Operadores de milagres, operadores de sinais, que faz milagre como se fosse Deus que estivesse fazendo. Elas são espíritos satânicos, né? Espíritos do diabo, e não são espíritos, não são coisa de Deus, né? Não é Deus. Nem todo lugar que chama por Deus ele está, porque Deus não pode estar, ainda tem mentira, engano e falsidade. Deus só pode estar em lugar que realmente é sagrado, né, a Ele. Escute, eu venho como um ladrão, de Jesus. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Aqui Jesus está dizendo, se prepare que eu virei como ladrão, não avisarei o dia e nem a hora, né?
para que você tome conta da sua roupa, quer dizer, que você tome conta da mensagem de Deus que está na sua cabeça, para que você o que é? Pegue a verdade, siga a verdade, para que naquele momento você não seja envergonhado. Por quê? Porque você seguiu a mentira. Além de ficar envergonhado em público, perderá a sua salvação. Por quê? Porque não acreditou na realidade. Escutem, eu venho como ladrão, diz ele, né? E aquele que vigiar e tomar conta da sua roupa será salvo, né? Quer dizer, aquele que vigiar e seguir a verdade e guardar os seus mandamentos e dar ouvido às palavras de Deus, esse será salvo. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar que em hebraico é chamado de Armagedon. E por último, o sétimo anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo, dizendo: está feito. Quer dizer que aqui depois fala que o sétimo anjo, né? O sétimo anjo derramou sua taça e veio a voz que dizia do trono: está feito, né? Aqui está feito, quer dizer, está completou, está feito, né? Acabou, está concretizado. Quer dizer que tudo, as 7 pragas já caiu e tudo que precisava fazer já foi feito, né? O julgamento já estava ali terminando. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto. Tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. Aqui vai estar dizendo que vai haver um terremoto que nunca houve em nenhuma vez no mundo, nenhum lugar do mundo. Esse vai ser o pior de todos, desde quando existe o ser humano. A grande cidade se quebrou em 3 partes, e as cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhes deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Aqui está falando, né, que esse terremoto vai ser tão forte que quebrou a grande cidade em 3 partes, né? Que é a grande Babilônia, né? A cidade da mentira, do engano. E que todas as cidades do mundo, neste momento, foram destruídas do mundo, né? Todas as cidades do mundo inteiro, neste momento, serão destruídas com esse terremoto. E lembrou Deus da grande Babilônia. Quer dizer que a Babilônia significa em profecia confusão. Confusão, que confusão? Confusão religiosa. Não está aí essa confusão religiosa aí no mundo aí? Templos abertos, em tudo quanto é esquina tem uma igreja aberta e cada uma fala uma coisa e pega de um jeito. Isso é uma confusão religiosa que está aqui na Bíblia escrito. Ninguém sabe qual é a verdadeira. Um diz que a sua é verdadeira, outro diz que a sua é verdadeira, mas na realidade a verdadeira é isso aqui, ó. Ela aqui que é a verdadeira. Não existe religião verdadeira. A verdadeira é a palavra de Deus, porque veio dele. Para você saber se a religião é verdadeira ou não, você tem que entrar na palavra de Deus, porque praticamente pregam mais mentira do que verdade. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Com esse terremoto que está falando que todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. E as pessoas amaldiçoavam a Deus por causa da praga da chuva de pedras, pois ela era terrível. Aqui vai dizer que está falando que vai cair uma chuva de pedra, com pedras de gelo, pesando mais de 30 quilos em cima das pessoas. Já pensou? Passar por uma chuva dessa? Eu passei por uma chuva de pedra uma vez, caía a pedra do tamanho da bola de sinuca em cima da casa. Batia nas telhas, furava as telhas e caía dentro de casa. Se a gente saísse lá fora, a gente com certeza morreria com a pedra daquela na cabeça. E era do tamanho de uma bola de sinuca. Imagina pesando mais de 30 quilos. O que é que essa chuva de pedra de gelo não faz? Com peso de mais de 30 quilos. Se uma pedra de gelo de tamanho de uma bola de sinuca é capaz de destruir uma casa toda, destruir uma cidade, que nem muitas cidades foram destruídas
é onde eu estava, né? Que foi em Minas Gerais por causa de uma chuva de pedra. A casa em que eu morava, as pedras batiam na telha e caíam dentro de casa. E era do tamanho da bola de sinuca. Imagina se eu fosse de mais de 30 quilos. Aqui está dizendo que a chuva era terrível e os homens blasfemavam contra Deus, né? Em vez deles louvar a Deus, para Deus os livrar das pragas e se arrepender, eles blasfemavam, né? Xingavam Deus. A famosa prostituta e o monstro. Quer dizer, a famosa prostituta e o monstro quer dizer que essa prostituta que a Apocalipse fala, é uma igreja, é uma religião, é uma denominação. Não é a mulher não, que está falando de uma igreja. Então um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, veio-me dizer: venha e eu vou lhe mostrar como será castigada a famosa prostituta, aquela grande cidade que está construída perto de muitos rios. Aqui está falando de uma cidade, mas esta cidade é onde está esta religião, é o qual eu citei agora. Os reis do mundo inteiro comeram imoralidade sexual com ela, cometeram imoralidade sexual com ela. E os povos do mundo ficaram bêbados com o vinho da sua prostituição e da sua imoralidade. Quer dizer o quê? Cometeram imoralidade sexual com ela. Não é da forma que vocês estão pensando. Está falando aqui que eles, porque esta religião mente sobre a palavra de Deus, prega muitas mentiras sobre a palavra de Deus, que está falando de uma denominação, de uma religião. E esta religião aqui, a Bíblia vai falar que ela é a mãe das outras religiões, que segue o mesmo ritmo que ela. Porque cometeram imoralidades com ela. Porque participaram e participam até hoje das suas mentiras, né? E apoiam as suas mentiras, as suas pregações mentirosas, né? E enganosas. Então o Espírito de Deus me dominou e o anjo me levou para um deserto, onde vi uma mulher montada no monstro, quer dizer, montada numa besta, né? Vermelho, havia muitas blasfêmias escritos nele, e ele tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher usava um vestido cor de púrpura e vermelho vivo, estava coberta de enfeites de ouro, de pedras preciosas e pérolas na mão. Ela segurava uma taça de ouro cheia de vinho, que representava as suas práticas indecentes e imundas da sua imoralidade. Aqui está falando que esta mulher está montada no monstro vermelho, vestida de roupa vermelha e púrpura, né? Que são panos finos, panos caríssimos. Então está enfeitada de pérolas, cheia de joias, né? De todos tipos de pedras preciosas, né? Esta mulher que aqui está falando em Apocalipse, na realidade é uma denominação, é uma igreja. Possa ser que você faça parte dessa denominação. Calcule aí a sua inteligência, imagine qual é esta igreja, qual é esta denominação, que você vai saber. Se você estiver nela, Deus dá um conselho, né? Saia dela, afasta dela, para que naquele dia você não seja participante dos flagelos que ela irá sofrer. Na sua testa estava escrito um nome que tem um significado secreto: a Grande Babilônia, mãe de todas as prostitutas e de todas as pessoas imorais do mundo. Aqui está falando que é a Grande Babilônia, quer dizer, é a grande igreja, a grande denominação, confusenta, cheia de confusão, que é a mãe das prostitutas. Quais são as prostitutas? São as outras denominações, as outras igrejas que mentem junto com ela. Que mentem, muitas religiões pregam e diz que é obrigado a pagar o dízimo, né? Muitas pregam aí que você tem que fazer sacrifícios, né? Tem que subir ao monte, fazer muitos sacrifícios a Deus, quanto o sacrifício Jesus Cristo já fez, né?
que foi morrer na cruz por todos nós. E você não é obrigado a pagar dízimo, porque dízimo nunca foi dinheiro. E a Bíblia diz que você é o templo do Espírito Santo. Então aí é prostituindo a palavra de Deus. Todas que pregarem essas coisas são prostitutas, né? Não importa qual seja a denominação. Quem prega a mentira, mentiroso é. Então aqui a Bíblia está falando, aqui em Apocalipse, não sou eu que estou dizendo, está aqui em Apocalipse. Ó. Apocalipse 17, versículo, aqui você pode ler do 5 até o 6. A grande prostituta, né? Aqui você pode começar a ler de Apocalipse 15, né? E pode ir até o 19, que você vai entender tudo. Aqui diz assim, ó. Aqui diz assim: então vi que a mulher estava embriagada com o sangue do povo de Deus e das pessoas que haviam sido mortas, porque tinha sido fiéis a Jesus Cristo. Aqui está falando, né, que esta mulher estava embriagada com o sangue dos filhos de Deus e com o sangue das pessoas que tinham sido fiel a Jesus Cristo. Qual foi a denominação na época que mandou matar os profetas de Deus, né? E matar as pessoas que eram fiéis a Jesus Cristo? Calcula aí, para aí para pensar. Talvez você está dentro dessa denominação querendo se salvar, pois eu te digo, fique esperto, leia a palavra de Deus e saia o mais rápido possível, porque lá dentro você não irá se salvar. Porque aqui na Bíblia, Apocalipse está dizendo, essa denominação, esta igreja tem uma conta com Deus. E se vocês ficar dentro dela até o final, procurando salvação, você também terá a conta acertar com Deus. E perderá a sua salvação. Aqui na Bíblia, depois Jesus Cristo vai falar. Aqui diz assim, ó. Quando eu vi, fiquei muito espantado. E o anjo me perguntou: por que é que você está assim, tão espantado? Vou lhe contar o significado. Aqui o anjo vai contar o significado, revelar para João. Vou lhe contar o significado do secreto da mulher e do monstro que a carrega. O monstro que a carrega aqui é a besta, né? Que é esse que fala que é a besta, é o monstro que está carregando ela, este animal, o qual tem 7 cabeças e 10 chifres. O monstro que você viu está vivo, mas agora não vive mais. Ele está para subir do abismo. Quer dizer que este monstro está para subir do abismo, da escuridão, porque é um falso profeta mentiroso e vai subir da escuridão. Tudo que mente sai da escuridão, e dali sairá e será destruído. Os moradores da terra, que desde a criação do mundo não têm os seus nomes escritos no livro da vida, ficarão espantados quando olharem para o monstro. Ele estava vivo, agora não vive mais, porém tornará a aparecer. Aqui está dizendo que os moradores da terra de muitos anos, né, vão ver esse monstro. Eles ressuscitarão para ver tudo que vai acontecer nesse dia. Todas as pessoas más que já morreram, né, nesse dia ressuscitará para ver a destruição desse monstro. As pessoas pessoas que não têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, né? Isto exige sabedoria, entendimento. As 7 cabeças são os 7 montes aqui, ó, onde a mulher está sentada. Aqui diz que as 7 cabeças são 7 montes onde esta igreja está localizada, está construída. Você vai calcular aí que você vai saber onde que esta igreja está localizada. Está dizendo que tem 7 montes, aonde ela está, existem 7 montes. Aqui está falando de uma religião. E a maioria das religiões segue esta religião. Faz tudo que essa religião faz. E dizem que vão para o céu, né? Copiando esta religião. Se você nunca viu este texto, né? Esta pregação, não fique assustado, né? Só leia a Bíblia, aceite a verdade
E fique esperto, né? Para que você não perca a sua salvação aceitando conversas fiadas, né? Mentiras de denominações e de pregadores mentirosos e de falsos profetas aí. Ok, 5. Aqui diz: estes 7 montes onde a mulher está sentada. Ela também são 7 reis. 5 já morreram. Um está governando e o outro ainda não apareceu. E quando aparecer, que vai ser o anticristo, né? Esse que vai aparecer aqui está falando é o anticristo. E quando aparecer, e quando por um pouco, vai aparecer por um pouco de tempo. E o monstro que já esteve vivo, mas que agora não vive mais, é o 8º rei, que faz parte dos primeiros 7 e que vai ser destruído. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não começaram a governar, mas vão receber a autoridade para reinar com o monstro, quer dizer, com a besta, né? Durante uma hora. Esses 10 estão todos de acordo entre si e dão ao monstro o poder e a autoridade que possui. Eles lutarão contra o Cordeiro, contra Jesus, e ele os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E com ele vencerão os seus seguidores, aqueles que são chamados fiéis. Tá vendo? Com Jesus Cristo vencerá nesse dia os seus seguidores que são fiéis. Se você não for fiel nesse dia, se eu não for fiel nesse dia, com certeza perderei minha salvação. Então, precisa que nós todos somos fiéis ao Senhor e não fiéis a denominações, mas sim fiéis a Cristo, né? Cristo olha se você é fiel a Ele, não fiel a nenhuma religião. Você tem que ser fiel a Jesus Cristo, né? E a Deus. Se você quiser se salvar, né? Agora, se você não querer, pode continuar sendo fiel em qualquer lugar, sendo fiel a qualquer denominação, né? E ensinando e pregando do jeito que ele está ensinando, né? Errado. Aí você pagará o preço nesse dia, se não aceitar a verdade. Aqui diz assim, ó. Então o anjo também me disse: as águas que você viu, onde a prostituta está sentada, são nações, povos, raças e línguas. Está vendo as águas onde a prostituta está sentada? Está dizendo que são nações, povos, raças e línguas. Quer dizer, são pessoas que obedecem a esta prostituta, né? Esta igreja. Ela está sentada sobre nações, né? Quer dizer, são as pessoas que a obedecem, né? As águas que vi são nações onde a prostituta está sentada, quer dizer, são pessoas que obedecem a ela, os mandamentos mentirosos dela. Os 10 chifres que você viu e o monstro odiarão a prostituta. Eles tirarão tudo o que ela tem e a deixará nua, quer dizer, que tirará todas as suas pedras preciosas e o destruirá e deixará nua, quer dizer, que deixará sem nada, pobre, porque esta dominação, esta igreja é muito rica. Devorarão a sua carne e queimarão o resto no fogo. Os 10 reis farão isso, porque Deus colocou no coração deles o desejo de fazerem o que ele quer. Assim, entre si concordarão em entregar ao monstro a autoridade que eles têm para governar. Isso acontecerá até que se cumpra as palavras de Deus. A mulher que você viu é a grande cidade que domina os reis do mundo. Esta mulher é a grande cidade que domina os reis do mundo. Esta é a grande religião que domina os reis do mundo. Você sabe qual é a cidade e também deve saber qual é a religião. Eu não vou citar nome de religião porque meu aqui não é isso que eu faço, né? Citar nome de religião. Mas que é inteligente, estude a Bíblia, que você vai saber qual é esta religião. Você pode estar dentro dela. E dentro também das outras que ela fala aqui, que são as suas meretrizes, né?
que são suas filhas, que estão esparramadas também por todo mundo. Diz não ser dela, mas na realidade também é dela. A queda de Babilônia. Depois disso vi outro anjo descer do céu. Ele tinha um grande poder, e o seu brilho iluminava toda a terra, e gritava com voz forte: Caiu, caiu a grande Babilônia. Agora que vive ali são os demônios e todos os espíritos imundos, todos os tipos de aves e feras imundas e nojentas vive nela. Que está dizendo que esta cidade, esta religião vai virar morada de demônio e de todo tipo de aves imundas e detestáveis, e de todo tipo de animais imundos e detestáveis, pois todas as nações beberam do seu vinho, o vinho forte do seu desejo imoral. Os reis do mundo inteiro cometeram imoralidade sexual com ela. Quer dizer, que essa religião está falando aqui que todas as pessoas do mundo beberam o vinho da sua prostituição. Quer dizer, que viveram a sua mentira, viveram a sua falsidade, a sua mentira, as suas pregações falsas, seus enganos e as suas imoralidades, né? Em fazer coisas que não convém. Por quê? Porque deram ouvido à mentira. E neste dia pagarão o preço se não sair dela. Mas aqui Deus faz um convite para todas as pessoas, porque dentro dessa religião tem muitas pessoas, né, honestas, pessoas fiéis. E dentro das filhas dela também, das suas meretrizes, também tem pessoas, né, honestas, pessoas também fiéis, né, que estão dentro delas como enganadas. Aqui diz assim, ó: cometeram imoralidade sexual com ela, e ela e os homens de negócio deste mundo se enriqueceram à custa das práticas sexuais cujas sujas da prostituta, né? As práticas sexuais sujas da prostituta, quer dizer, as práticas sujas e mentirosas desta igreja, dessa denominação, desta religião. São as suas práticas, que a Bíblia diz que suas práticas são sujas e mentirosas, como as de uma prostituta. Então ouvi outra voz do céu que disse: saia desta cidade, meu povo. Quer dizer, saiam todos dela, para que não tornarem parte nos seus pecados, e para não participarem dos seus castigos. Aqui, ó, que Deus está falando aqui, ó: sai dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados, no dia que eu vier destruir esta religião, esta igreja mentirosa e todos os seus seguidores. Então Deus está dizendo: você é honesto, meu filho, saia dela, para que não seja participante dos seus flagelos, né, dos seus castigos, pois os seus pecados estão amontoados até o céu, e Deus lembrou das suas maldades. Aqui está dizendo que os pecados dela é tanto que foi até o céu, e Deus lembrou das suas maldades. Dei a ela o monstro que ela deu a vocês. Paguei em dobro o que ela fez. Encham a taça dela com bebida 2 vezes mais forte. Está dizendo aqui Deus: enchei a taça dela com bebida 2 vezes mais forte, para que ela se embriague o dobro, mais do que a bebida que ela preparou para vocês. Para dar bebida mais forte a ela do que o que ela preparou para essas pessoas, né? Que beberam o seu vinho, por causa disso perderam a sua salvação, beberam as suas imundícias, né? As suas mentiras, engoliram as suas mentiras. Dei a ela tanto sofrimento e tristeza, quanto luxo e glória. Ela deu a si mesma, porque ela pensa assim: estou sentada aqui como rainha, não sou viúva e nunca mais vou sofrer.
Quero estar dizendo aqui que essa igreja é cheia de, essa denominação é cheia de pedras preciosas, né? Cheia de luxo. E se sente uma rainha. E acha que nunca mais vai sofrer, porque ela é muito rica. Por isso, no mesmo dia, cairão sobre ela estas pragas, doenças, dor e fome, e ela será queimada no fogo. Aqui está falando, não é sobre esta religião, é sobre as pessoas, né? Está falando sobre a igreja, mas quem é que vai cair